se eu soubesse. Quantos milhões de vezes essa expressão já foi repetida ou já não foi repetida? Não existe quem não tenha tido, já tendo vivido algumas décadas, se eu soubesse na vida. E até na vida dos mais jovens acontece o se eu soubesse. E, muitas vezes, a expressão em pauta só vem à tona, só é proferida quando da existência de uma ponta de remorso, de arrependimento ou de constrangimento. Só se diz, se eu soubesse, quando o que foi feito não foi feito da melhor forma e não resultou no melhor resultado. Não se lastima, não se lamenta pela coisa certa, pela decisão correta que terminou em um final feliz. Quando isso acontece, se faz festa, se comemora. A questão do se eu soubesse ganha gravidade quando, no fim da vida, no crepúsculo da existência, alguém, olhando para trás, entende que faria de forma diferente alguma coisa que fez. Sabe que tomaria outra atitude ao invés da que tomou e que resultou no que hoje ele enfrenta. Decisões precipitadas, afirmações mal concebidas, ações produzidas no ardor das paixões ou da violência são as campeãs do se eu soubesse. Quantos, por causa de uma ação produzida em segundos em que a razão cedeu lugar à emoção, e debaixo da emoção e emoção violenta agiram, e agindo, comprometeram toda a vida a ser vivida ainda, já não disseram, se eu soubesse, se eu pudesse voltar atrás. Já disse alguém que as piores palavras pronunciadas ou escritas são poderia ter sido. Se poderia, é porque não é. Se fosse, não poderia ser. Poderia, porque já seria. Quando se diz, ou quando alguém diz, poderia ter sido, está testemunhando que o que é, não deveria ser. Logo, o que é, não é o que se pretendia que fosse. E, infelizmente, quase todo mundo tomou decisões na vida das quais se arrependeu ou se arrepende. E, infelizmente também, quase sempre não há como consertar o que não se fez de forma correta ou da forma hoje pretendida. Nesses casos, gostando ou não, convive-se com um não desejável. Do lado de cada vida, sempre há uma saída, mesmo quando a saída é não ter saída, senão a saída de administrar o desconforto, o descontentamento e a frustração. Isso acaba sendo absorvido pelo próprio viver. A profissão, a família, os amigos, os negócios, a religião, isso tudo junto ajuda a jogar para um lado o peso do se eu soubesse. Ajuda a esquecer o poderia ter sido. Toca-se a vida com o que se tem, nesses casos, e não com o que se gostaria de ter e de ser. Desse lado da existência, dá para se conviver com o desconforto, com as frustrações e com as desilusões resultantes de ações mal pensadas e de decisões precipitadas, administrando-os. Mas, e do lado de lá da existência, desprezando os conceitos materialista e do sono do espírito, segundo os quais o homem acabaria na morte do corpo, ou quando muito, só voltaria à consciência para ser aniquilado, conceitos que não passam nem de longe pelas revelações da palavra de Deus, examinemos o que se nos oferece nos anais da palavra divina, as sagradas escrituras. A propósito, e para que tenhamos consciência da verdade bíblica acerca do homem no seu todo, corpo, alma e espírito, averiguemos o que disse o salmista, lendo o Salmo 146, versículos de 1 a 4. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida,
Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o Espírito, e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Solicitamos encarecidamente a atenção do nobre ouvinte e sua observação para o detalhe encontrado na colocação do salmista. No versículo 1, usou ele o termo alma, nefesh, no hebraico, para referir-se ao seu viver, às suas emoções, enquanto no corpo carnal. Entretanto, no versículo 4, já não mais usou o termo nefesh, alma, para referir-se ao homem após a morte. Com a morte do corpo, morre a alma, mas não o espírito, a essência do homem. Esse, o espírito, ruá, no hebraico, o próprio homem, imagem e semelhança de Deus, simplesmente deixa seu tabernáculo, sua casa, o corpo. E o salmista o disse: sai-lhes o espírito, e eles tornam-se em sua terra. Ora, o que se torna terra é o corpo, que foi da terra tomado. Os pensamentos produzidos pelo espírito, mas exteriorizados pela alma, através do corpo, através do cérebro, já não tem como existir, não mais existindo vida do corpo. Todas as traduções consultadas, tanto do texto hebraico, quanto do texto grego, da Septuaginta, quer traduções ditas evangélicas, quer traduções católicas, e até a tradução Novo Mundo, da Torre de Vigia, órgão das Testemunhas de Jeová, todas, inclusive a versão brasileira, impressa ainda em Londres, no início do século XX, trazem alma para nefesh e espírito para ruá. Ninguém traduziu alma as duas vezes, e nem espírito as duas vezes no salmo citado. Isso dito, e subsistindo o espírito à morte do corpo, continua quem deixou o corpo a enfrentar seus se eu soubesse. Não tendo mais o corpo como pensar, é claro, já tudo no esquecimento, não existe do lado de cá qualquer se eu soubesse. Do lado de cá, pereceu tudo com a morte do corpo, mas não do lado de lá. Do lado de lá, agora é que as coisas estão complicadas para quem não tomou a decisão sábia e certa e já se foi. Na mesma linha de raciocínio, escreveu Salomão: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Insinuar que Deus viva engolindo o espírito de todos os que morrem é, além de uma descomunal mentira, sem consistência bíblica alguma, uma fantasia digna de fadas, de sátiros, de duendes. O corpo volta a ser, de forma definitiva, o que sempre foi: terra, pó, lama. O espírito, entretanto, toma o rumo que o próprio homem definiu, vivendo a vida que viveu no corpo. O espírito volta a Deus porque, enquanto vestido do corpo, ele próprio decidia para onde ir e o que fazer. Mas agora, sem o corpo, já não possui mais esse poder, não mais decide nada, volta aos domínios de Deus. Se fosse verdadeira a mentirosa e infeliz predestinação fatalista, Deus viveria de caderninho na mão, confirmando os nomes dos eleitos para a salvação, para a glória, para a vida eterna. Voltar a Deus em semelhantes circunstâncias seria um pavor, sempre, mesmo para os que pensam terem sido predestinados. Vai que não tivessem sido. Se verdade fosse a infeliz e mentirosa salvação, vai e vem, salvo e perdido, ensinada por aí, voltar a Deus seria uma verdadeira roleta russa. Quem
quem poderia garantir que na hora da partida, exatamente na hora da partida, estaria ou estivesse na posição de obediência, de perseverança e cheio de méritos? Quem iria garantir? Ó agonia atroz! Mas como nada disso é verdade, como existe o evangelho da graça do Senhor Jesus, como o Senhor não veio a este mundo velho e cheio de perdidos para ficar ensinando a ninguém como merecer e viver, para fazer e merecer para receber a salvação, e como ele não esteve aqui para servir de exemplo ou de padrão para quem quer que fosse, e como sua obra perfeita na vida e na morte foi totalmente aceita pelo Pai, que o fez a todos saber, ressuscitando-o dos mortos, não existe impedimento algum para ninguém que, ouvindo a mensagem da graça, resolva por invocar o nome precioso do Salvador. Ninguém jamais foi impedido de fazê-lo por não ter sido predestinado para a glória. E ninguém jamais precisou fazê-lo mais de uma vez. O que aconteceria se a salvação não fosse eterna, não fosse um dom gratuito de Deus, salvo uma vez, salvo para sempre? Ah, se eu soubesse! Ah, se eu soubesse que era assim! É provável que muitos estejam agora dizendo lá do lado de lá da vida, do lado de lá da existência. Ah, se eu soubesse que continuaria consciente depois de deixar o corpo. Ah, se eu soubesse que minha vida religiosa não ia servir de nada. Ah, se eu soubesse que o que me ensinaram não coincidia com a palavra de Deus. Ah, se eu soubesse que só precisaria invocar o nome de Jesus, confiando naquilo que ele fez. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse. Que pena que muitos se deixaram levar pelo canto da sereia e pelo sílvo da serpente. Canto falso, ainda que quem o tenha cantado tivesse tido a intenção de cantar um canto verdadeiro. E sílvo, esse sim, totalmente mentiroso, destituído de qualquer intenção de beneficiar o pobre pecador. Mentiroso sim, mas atraente, massageador do ego humano, que gosta de ser bajulado, por ser vaidoso, por ser presunçoso, por ser orgulhoso. Nada de espantar, ou para espantar, porque o ego do homem já é fruto daquilo que o inimigo fez o homem pensar que fosse, pensar que valesse, pensar que merecesse. Ah, se quem já se foi tivesse se convencido, enquanto do lado de cada existência, de não ter como satisfazer perfeitamente a vontade e a justiça do Senhor Deus, e que o sangue do Senhor Jesus resolveu isso totalmente para quem lhe invocou o nome. Ah, se quem já se foi, e se foi confiando na intercessão de Maria e de outros, soubesse que nem Maria e nem outro qualquer poderia interferir e interceder por ninguém. Ah, se quem já se foi, pensando estar em paz com Deus, pelas tentativas que fez de observar seus mandamentos, tivesse chegado ao conhecimento de que isso era e é totalmente impossível, pois quem tropeçar em um só ponto da lei torna-se culpado de todos. Tiago 2:10. Ah, se quem já se foi não tivesse permitido que ensinamentos falsos lhe dominassem a mente e o espírito, fazendo-o acreditar ser possível chegar a Deus sem a invocação pura e simples do nome do Senhor Jesus como Salvador pessoal, único e todo suficiente, uma vez que o invocou sim, mas para ajudar, para ensinar, para suprir-lhe a necessidade de força e de virtudes no cumprimento da lei, ou para a obediência aos mandamentos, ou para a perseverança, para curas e para a prosperidade. Ah, se quem já se foi, crendo nas reencarnações, tivesse levado a sério a palavra de Deus, teria ficado sabendo que ao homem está ordenado viver e morrer uma vez, e que isso não significa uma vez de cada vez, como insinuam os escritos espíritas, mas morrer de uma vez por todas. Há quem já se foi,
sem saber da verdade acerca da vida do lado de lá, tivesse procurado saber. Se tivesse aberto mão da importância que pensava que tinha, da sabedoria que imaginava possuir e dos méritos que as religiões falsamente o fizeram conceber, aquele que se foi, antes de ir, teria corrido para debaixo do sangue de Jesus. E para isso, é claro, teria deixado de lado tudo e todos, pois nada serve quando o assunto é a eternidade na paz e na luz. Por mais religiosa que seja uma pessoa, por mais temente a Deus, por mais que queira viver de forma justa, decente e em obediência à lei ou às leis, certo é que continuará ainda sendo uma pessoa pecadora. E pecador, quer queira, quer não, quer aceite, quer não, é pecador, inimigo de Deus, em franca inimizade com Ele. Difícil é encontrar alguém que admita isso, o que piora a situação de tais pessoas, que vão continuar na ilusão de estarem de acordo com a vontade do Altíssimo, por se considerarem filhas de Maria, ou observadoras dos mandamentos do Decálogo, ou então por serem e por tentarem ser perseverantes e fiéis até o fim. Ah, se eu soubesse! Nada é mais lamentável, ou há de ser mais lamentável, na existência de quem viveu a vida ouvindo falar de Jesus, festejando seus natais, comemorando lá, a seu modo, a morte do Senhor. Nada será mais lamentável que não ter considerado o verdadeiro sentido de seu nascimento, não ter os benefícios do sangue remidor, por não ter tido acesso à mensagem do Evangelho da Graça, que foi o caso de milhões que já se foram e de milhões que estão para ir. É uma coisa que será avaliada com justiça e equidade pelo Senhor no juízo final. Agora, não ter os benefícios do sangue de Jesus, mesmo tendo ouvido repetidas e reiteradas vezes que não há negócio com Deus, a parte do sangue de seu Filho, e ao invés disso, ter aceitado dogmas e doutrinas daqui e dali, aparentemente de origem bíblica, mas completamente fora da vontade do Todo-Poderoso, insistindo em não invocar o nome do Senhor, vai custar muito caro. Não queira, prezado ouvinte, fazer parte da turma do "ah, se eu soubesse" na questão da eternidade. Basta na vida os "ah, se eu soubesse" que quase todos temos ou tivemos que dizer. Esses podem ser administrados quase sempre sem maiores traumas. E se traumas existirem ainda, hão de ser traumas a perdurarem até a morte apenas. Mas, se você errar em relação à eternidade, sua perda será total. E no seu caso, já que você tem ouvido, nem fará sentido dizer "ah, se eu soubesse", porque você sabia. Você sabia porque você sabe que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Bem, você pode achar que isso não é bem assim, que só porque a Bíblia afirma, não significa que tenha ou que precise ser verdade. Mas você está avisado. Você está avisado também que Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Atos 17:30. Mas você não é mais ignorante, porquanto tem ouvido. Não levar a sério o que tem ouvido é outra conversa. Mas que você tem ouvido, tem. E será responsabilizado por isso, já que Deus anunciou a todos os homens que se arrependam, pois Ele determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo. Atos 17, 30 e 31. E já que você faz parte do mundo, você também será julgado. Está incluído. Você sabia, outro sim, que em seu tempo, no tempo de agora, Deus não exigia e não exige nada de ninguém, nem de você, para considerar ninguém, nem você, justificado. Você sabia, porque você sabe, que tendo à sua disposição o sangue do seu próprio Filho, Deus, o Todo-Poderoso, não o desonraria, exigindo de quem o invocasse, fosse lá o que fosse, pois se o fizesse, declararia a todo o universo
considerar que alguém chegasse a conseguir guarda de mandamentos, obras, perseverança, etc., mais valioso e mais precioso que o sangue do Senhor. Isso você sabia também, pelas declarações fortíssimas feitas pelos instrumentos que Deus usou na composição do Novo Testamento. Você sabia do que foi declarado a Cornélio pelo apóstolo Pedro sobre o perdão dos pecados? A este Jesus dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10:43. Você sabia qual a resposta dada pelo apóstolo Paulo ao carcereiro em Filipos, quando atônito perguntou sobre a salvação? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Você sabia que em ambos os casos não foi formulada qualquer exigência para que nenhum deles chegasse à salvação eterna, à salvação perfeita, a vida para sempre na luz e na glória? Você sabia que tudo o que lhes foi dito é que invocassem o nome do Senhor Jesus, depois, é claro, de terem confiado no poder e na eficácia do seu sangue? Então, não fará e nem faria sentido exclamar no seu caso, já na eternidade, nada como: ah, se eu soubesse, já que você também sabia que o dogma do crer e obedecer é totalmente falso, uma invenção religiosa. Seu privilégio, o privilégio de saber tudo isso, é extraordinariamente grande. Todavia, também, extraordinariamente grande é a sua responsabilidade, pois Deus não o terá por inocente, conforme temos lido. Cuide em resolver essa pendência, amigo ouvinte, a pendência dos seus pecados, porque a todo momento pessoas estão deixando a esfera terrestre e adentrando o desconhecido. Quer dizer, todo momento, a todo instante, pessoas morrem e partem para o lado de lá da existência. E nunca aquela filosofia de que, para morrer, só precisa estar vivo, foi tão real. Se os benefícios da vida moderna são enormes, enormes também são os caminhos que levam e estão levando pessoas à morte. Não admita ter que chorar lá, do outro lado, nenhum "ah, se eu soubesse". Não se permita lamentar deixados que tenham sido os andrajos carnais, algo como poderia ter sido. Hoje, agora, você sabe, e pode acontecer em sua vida o que Deus programou para que fosse na vida de todos quantos ouvissem a mensagem da graça salvadora, o Evangelho do Senhor Jesus. Concorde com Deus. Ele não lhe requer mais nada. Faça apenas isso. Concorde com Ele. E nesse contexto, concordar com Deus é tão somente invocar o nome precioso do Senhor Jesus, pois sobre o Senhor Jesus foi colocada a responsabilidade de satisfazer toda a justiça divina. E você sabe muito bem que Ele a satisfez plenamente. Concordando com Deus, você estará concordando com a perfeição da obra salvadora e dando a Jesus, o Salvador, a glória, a honra e o louvor nesse mistério. Cuidado! Muitos exclamam glória a Jesus, mas não o honram e nem lhe dão a glória de salvar, porquanto vivem atrás de mandamentos, de perseverança, de Maria e de méritos próprios. Quer se enganar, será problema seu. Nesse caso, prepare-se para enfrentar a ira do Altíssimo e sua implacável justiça. Mas se quiser aproveitar, faça-o agora. Invoque o nome precioso do Senhor Jesus para ser feliz, ainda agora, no tempo e para todo sempre. Aos remidos, graça e paz.